Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos, isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, tudo que a gente fizer seja para a honra e para a glória do nosso Pai, em nome de Jesus. Eu sou José Alexandre, semeador da palavra, filho do nosso Deus Altíssimo, e agradeço muito a sua presença aqui. Fique à vontade, sejamos todos servos e aprendizes das maravilhas que Deus tem a nos ensinar, em nome de Jesus. E começando, queridos, hoje com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que Billy Graham nos ensina hoje, sábado, 22 de abril. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Os historiadores provavelmente considerarão a nossa época como a era da ansiedade. A ansiedade é o resultado de colocarmos nossas esperanças em tudo que não tem a ver com Deus e com sua vontade para nós. Quando tornarmos qualquer outra coisa o nosso objetivo, a frustração e a derrota são inevitáveis. Apesar de termos menos com que nos preocupar do que as gerações passadas, acabamos nos preocupando mais. Embora as coisas sejam mais tranquilas do que eram para os nossos antepassados, hoje vivemos apreensivos e por dentro somos muito mais ansiosos. As mãos calejadas foram o símbolo dos pioneiros, mas a marca do homem moderno são as feições de preocupação. Deus jamais prometeu nos livrar de todos os problemas, lutas e dificuldades. E, para falar a verdade, às vezes chego a pensar que os verdadeiros cristãos são aqueles que entram mais em conflito com a sociedade do que qualquer outra pessoa. A sociedade segue uma direção e os cristãos caminham em outra totalmente oposta. E isso gera desgaste e conflito. Deus prometeu que em meio aos conflitos e problemas nos daria a verdadeira paz e um sentimento de segurança e certeza que as pessoas deste mundo não conhecem. Bom, queridos, hoje, mais uma vez, Billy Graham nos ensinando como nos comportarmos, como sermos verdadeiros cristãos, e hoje ele falando sobre a gente atravessar os problemas, sobre a ansiedade e sobre atravessar os problemas com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus ao nosso lado, Então não é que não teremos aflições, não teremos tempos ruins, mas é a maneira como a gente enfrenta que faz a diferença. E a ansiedade, ela é realmente um atributo de quem não confia, de quem não crê, de que Deus está no controle. Tá bom, queridos? E hoje, para a nossa reflexão, livro de Salmos 119, versículo 11. E ele diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Bom, queridos, aqui o salmista, provavelmente Davi, mais uma vez, a maioria dos salmos, a grande maioria dos salmos foi escrita por Davi. E esse aqui, se foi de Davi, é Davi nos ensinando, nos mostrando que, nos mostrando a importância da gente não pecar, e principalmente aqui que eu entendo, o mais importante aqui é a preocupação dele em não pecar, em saber que pecar magoa o nosso Deus. Então aqui, para mim, chama mais atenção isso, é a preocupação de Davi, e nem, como ele diz, em guardar a tua palavra no coração, porque dessa maneira ele sabe que ele não vai pecar, porque a palavra de Deus, os ensinamentos está aqui no coração. Então, querido, que sejamos imitadores hoje de Davi, hoje e sempre.
que a gente esconda os ensinamentos de Deus no nosso coração. Então não é a gente ler, saber todos os mandamentos de Deus, a gente ler aqui a Bíblia, o nosso manual de vida, mas não aplicar nada do que a gente aprende, do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente pesquisa, do que a gente sabe o que é certo. Então não adianta saber e não aplicar, não adianta saber a teoria, né, de trás para frente, de frente para trás, saber a Bíblia completa e saber versículos, livros e citar, porque esse assunto está no versículo tal, do livro tal, mas na hora da prática, de fazer realmente, daí faz errado, né? A gente tem, né, palavras assim, palavras não, desculpa, ditados assim, né? Vai à igreja e faz tudo errado, tem música que diz isso, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? Quem tem a minha idade conhece essa música bem antiga, mas é isso, é verdade, né? Então não adianta a gente saber tudo na teoria, mas na prática a gente não aplicar, não fazer. Então, que a gente guarde, né, os ensinamentos de Deus no nosso coração, realmente, que daí é uma maneira da gente não esquecer, né, que a gente guarde no nosso coração as coisas realmente importantes, as coisas que a gente vai levar para o nosso dia a dia, até que isso se torne uma rotina, né, uma coisa que a gente automaticamente não faça, ou então que automaticamente a gente faça, né, sem precisar pensar, mas sempre, né, sempre tem aquele jeito, como eu falo aqui várias vezes, da gente quando for fazer alguma coisa, a gente pensar antes, né, Jesus agiria dessa maneira, Jesus faria isso, Jesus se comportaria assim, né? Se eu fizer isso, se eu me comportar, se eu responder ou se eu fizer isso, isso vai agradar a Deus. Então, se a gente pensar assim, é porque realmente a gente se preocupa em fazer o que é certo, é porque realmente nós fizemos igual o salmista e guardamos os ensinamentos aqui no nosso coração. Então, toda vez que a gente for fazer alguma coisa, bate aquele sentimento de, peraí, José, antes de você falar, José, pense bem, Jesus falaria isso, José? E o que é isso? É a nossa consciência. O que é a nossa consciência? É o Espírito Santo, né? Agindo aqui, falando, não, peraí, José, peraí, você vai falar isso mesmo, José? Você vai se comportar assim, José? Peraí. Então, isso é quando deixamos o Espírito Santo se manifestar na nossa vida. E como que a gente deixa o Espírito Santo se manifestar na nossa vida? Lendo, orando, clamando, temendo e obedecendo. É dessa maneira. Então eu dei o meu exemplo aqui, é claro, não estou dizendo que eu não peco, que eu faço tudo certinho, não. Nós somos iguais, estamos aqui no mesmo barco aprendendo, estamos aqui no mundo, somos pecadores, mas essa consciência, né, a gente tem. Por quê? Porque nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que agrada a Deus, nós sabemos o que desagrada a Deus. Então a gente tem essa preocupação de pensarmos antes, né? Peraí, eu vou fazer isso? Isso é por quê? Porque o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Então, né, essa maneira que o salmista usa aqui, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque ele sabe que guardando no coração, quando ele teve essa atitude, quando ele teve essa ideia, né, isso já foi o Espírito Santo induzindo, né, aconselhando ele, olha, Davi, guarda no seu coração, porque no seu coração as coisas são diferentes, no seu coração o entendimento é diferente, né? E Deus olha o nosso coração, né? Ele olha e não olha nós externamente, ele olha o nosso coração, porque lá estão as verdadeiras intenções nossas, lá estão as verdadeiras ações nossas. E guardar os ensinamentos de Deus no coração é uma ótima ideia, né? É uma ótima ideia do salmista, que se foi Davi, é uma ótima ideia de Davi.
Então, que a gente pare hoje, queridos, né, nesse sábado, que a gente pense, né, e reflita sobre isso. Estamos guardando realmente os ensinamentos de Deus no nosso coração ou estamos guardando só aqui na nossa cabeça e sabemos da boca para fora? A gente fala, mas da boca para dentro a gente não pensa e não age daquela maneira. Tá bom, queridos? Então vamos pensar, vamos analisar, vamos refletir se estamos realmente buscando fazer sempre o que é certo, buscando fazer sempre o que agrada ao nosso Pai Celestial. Tá bom, queridos? Porque o que importa, a gente fala sempre, é levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai. E sabermos, né, que Deus está no controle e sabermos o que fazer para agradar ao nosso Pai, para evoluirmos espiritualmente. E essa é uma maneira, né, guardar os ensinamentos de Deus no nosso coração. Dessa maneira, é o Espírito Santo nos conduzindo a uma vida plena, a uma vida serena, a decisões e escolhas, né, que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Pense nisso e Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo sábado. Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita sabedoria, para que a gente possa realmente levar uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Eu peço a você a gentileza de divulgar o canal nas suas redes sociais. Você estará também semeando a palavra de Deus e isso é uma atitude que agrada ao nosso Pai, porque você estará daí obedecendo um mandamento de Deus, né? Espalhe, né? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? A nossa nossa oração para hoje é a seguinte: oração do dia. Senhor Jesus, ensina-me a manter meus olhos fixos em Ti e não em mim mesmo e em minhas ansiedades. Ajuda-me a permitir ao Senhor dar-me paz de espírito e de coração hoje. Amém. Bom, queridos, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nossa família, nossos empregos, nossas decisões e que nos dê uma vida plena, uma vida serena, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade e não esqueça sempre de que Deus está no controle e que o que importa é levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Me desculpa, hoje passou bastante, 13 minutos já e alguns segundos, me desculpa, em nome de Jesus eu vou procurar ser mais breve e falar menos, tá bom, queridos? Deus abençoe, fiquem com Deus, tchau, tchau, queridos.